Meu nome é Laura, e estou aqui sentada, refletindo sobre cada decisão que me trouxe até esse momento. Até pouco tempo atrás eu tinha uma vida que muitos considerariam perfeita, um marido amoroso que me apoiava em tudo e um relacionamento sólido. Mas em algum lugar ao longo do caminho, eu escolhi abrir uma porta que jamais deveria ter sido aberta. E agora estou perdida, presa entre um passado que eu queria esquecer e um presente que me atormenta. Tudo começou quando, após anos de casamento, senti que minha vida com Gabriel havia se tornado monótona. O tempo e as rotinas acabaram consumindo a chama que costumávamos ter. Mesmo sabendo que ele fazia de tudo para manter nosso relacionamento saudável, comecei a me sentir sozinha, como se algo faltasse. Foi então que David entrou na minha vida. Ele era um velho amigo de Gabriel e começou a frequentar nossa casa, sempre alegre e cheio de histórias divertidas. De início ele era apenas um amigo próximo que me fazia companhia nas tardes solitárias, enquanto Gabriel estava no trabalho. No entanto, quanto mais tempo passávamos juntos, mais eu me via envolvida por aquele mundo de atenção e entusiasmo que David me oferecia. Eu sabia que estava cruzando uma linha perigosa, mas justificava meus sentimentos pensando que Gabriel não se importava mais. Ele estava sempre ocupado e, para mim, parecia que ele não fazia esforço algum para reacender a paixão que tínhamos no começo. Quando David começou a me olhar de um jeito diferente, senti um frio na barriga que eu não sentia há anos. Uma tarde, depois de um longo almoço, David ficou até mais tarde e, numa troca de olhares, ele se aproximou e me beijou. Eu deveria ter parado, deveria ter lembrado do meu compromisso com Gabriel, mas fui consumida pela sensação de ser desejada. Desde aquele dia passamos a nos encontrar em segredo, vivendo um relacionamento que logo se tornou uma bolha de emoções e mentiras. Era como se eu estivesse anestesiada, ignorando as consequências. Mas eu estava prestes a aprender que segredos não ficam escondidos para sempre. Em uma noite, Gabriel chegou mais cedo em casa e encontrou uma mensagem de David no meu celular. A partir desse momento, tudo desmoronou. Ele gritou, eu chorei, e a frieza com que ele me olhou foi o suficiente para me fazer perceber o peso do erro que eu cometi. Agora, vejo o quanto fui injusta com Gabriel. Ele dedicou sua vida a nós, abdicando de oportunidades para me apoiar. Ele foi fiel, presente e paciente. E ainda assim, eu o traí. Sinto um buraco dentro de mim, uma dor insuportável que não sei como reparar. Quero desesperadamente que ele me perdoe, mas ao mesmo tempo, sei que nem eu me perdoei por tudo que fiz. Em busca de respostas, pedi conselhos a algumas pessoas próximas. Algumas me disseram para seguir em frente e aceitar as consequências dos meus atos, mas o vazio é tão profundo que não sei se consigo. Vejo Gabriel todos os dias, mas ele já não é o mesmo. Ele se tornou um homem fechado, amargo, e eu sei que sou a responsável por isso. Agora tudo o que me resta é tentar reconstruir o que destruí se ele permitir. E se não permitir, terei que encarar a dura realidade de um futuro sem ele. Esse é o meu castigo. Depois de nossa última discussão, Gabriel passou a me evitar. Ele mal olhava para mim, e quando olhava, era como se enxergasse outra pessoa, alguém que ele mal conhecia. Essa indiferença dele era pior que qualquer grito. Era um vazio doloroso, uma barreira fria que me deixava isolada, como se eu estivesse invisível na vida de alguém com quem eu tinha dividido sonhos e planos. Tentei me reaproximar de várias formas. Preparei nossos jantares favoritos, arrumei a casa com um cuidado especial e até deixei bilhetes de desculpas espalhados. Mas ele os ignorava completamente. Gabriel estava irredutível e mesmo que eu quisesse acreditar que ele ainda me amava, a raiva e o desprezo eram visíveis. As coisas pioraram quando David, sem nenhum remorso, começou a aparecer nos lugares que eu frequentava. Era como se ele quisesse garantir que eu não o esqueceria, deixando claro que ele ainda me desejava e que, de certa forma, esperava que eu o escolhesse. Ele me chamava de minha esposa em mensagens que, embora eu tentasse ignorar, acabavam se infiltrando na minha mente, confundindo ainda mais meu coração. A voz dele ecoava como uma sombra do passado que eu não conseguia dissipar. Gabriel, por outro lado, foi ficando cada vez mais retraído. Até com os amigos e familiares ele passou a ser distante, evitando encontros e se mantendo isolado. Alguns amigos, sem saber de toda a situação, começaram a me perguntar o que estava acontecendo. Eu mentia, dizia que era estresse do trabalho, mas sabia que muitos desconfiavam da verdade. Eu podia ver a dor crescendo nele, moldando-o em alguém irreconhecível e amargo. Em uma noite especialmente silenciosa, decidi enfrentá-lo. Entrei em nosso quarto, onde ele estava deitado, olhando para o teto. Sentei ao lado dele e depois de alguns segundos de silêncio constrangedor, comecei a falar. Gabriel, eu sei que errei. Nada do que eu disser vai desfazer isso, mas eu sinto sua falta.
Sinto falta de nós dois. Ele virou o rosto, mas o silêncio falou mais alto que qualquer palavra. Seus olhos estavam sombrios, um reflexo do sofrimento que eu mesma causei. Você sente falta de nós? Ele finalmente murmurou, em um tom baixo e amargo. Ou sente falta de não ter sido pega? Você sabe o que me dói mais? Não é a traição em si, é a facilidade com que você mentiu para mim. Essas palavras me atingiram como um golpe. Não tinha o que responder. Ele estava certo. Eu menti, manipulei e arrisquei tudo o que tínhamos. E ainda assim, não conseguia desistir dele. Naquela noite, quando ele saiu de casa e não voltou até a manhã seguinte, tive que encarar o terror de perdê-lo de vez. Busquei conselhos com amigos, mas muitos me olhavam com uma mistura de decepção e desdém, como se a minha traição tivesse impactado não apenas Gabriel, mas todos ao nosso redor. Uma amiga próxima que conhecia toda a história me disse com sinceridade cruel: Laura, talvez seja a hora de aceitar que o Gabriel não volta mais. Ele era seu porto seguro, mas você mesma destruiu isso. As palavras dela ecoaram pelo resto da semana. Durante os dias que se seguiram, comecei a refletir sobre o que significaria viver sem Gabriel. Eu tentava seguir com minha vida, mas ele preenchia cada canto da casa com sua ausência. Até que alguns dias depois, Gabriel apareceu em casa com uma pilha de documentos. Eu me aproximei para perguntar o que era, mas ele apenas lançou os papéis sobre a mesa e, sem rodeios, anunciou: Eu quero o divórcio, Laura. Aquelas palavras, tão frias e diretas, me paralisaram. Eu sabia que ele estava sofrendo, mas nunca imaginei que ele tomaria uma decisão tão definitiva. Tentei argumentar, pedir mais uma chance, mas ele me interrompeu. Laura, me poupe. Eu não quero ouvir desculpas ou promessas. Nada que você disser vai mudar o que eu sinto agora. Você jogou fora o que tínhamos, e eu não posso mais viver com isso. Quero um fim. E foi assim que minha vida desmoronou de vez. Gabriel estava decidido, e por mais que eu tentasse, nada o fazia mudar de ideia. A dor da rejeição, da perda e do arrependimento me consumia a cada dia. David ainda tentava se aproximar, mas eu o evitava. Ele era apenas um lembrete constante dos meus erros. Sozinha e desolada, eu finalmente entendi a gravidade do que fiz. Gabriel era minha vida, meu companheiro, e agora ele estava indo embora, levando com ele a parte de mim que eu jamais conseguiria recuperar. Depois da última conversa com Gabriel, fui atingida pela realidade brutal de que não havia mais volta. Ele não olhava mais para trás, nem para reconsiderar, nem para me perdoar. Sua decisão era final, e eu estava prestes a enfrentar uma vida sem ele. A dor de vê-lo assinar os papéis do divórcio sem hesitação alguma foi como um soco, uma sentença de que eu perderia para sempre aquele que era meu porto seguro. E sem ele tudo à minha volta começou a desmoronar. As semanas que se seguiram ao divórcio foram um pesadelo constante. A casa que antes transbordava de memórias felizes agora parecia um vazio insuportável. Cada canto me lembrava dele, da sua risada, das noites que passamos juntos, das promessas que fizemos. Eu caminhava pelos cômodos como uma sombra, incapaz de enfrentar o vazio e a solidão. O eco do silêncio era ensurdecedor, e a ausência de Gabriel era uma presença constante, uma dor que me cortava a cada segundo. Busquei apoio em amigos, mas a maioria deles se distanciou. A lealdade deles era com Gabriel, e alguns mal conseguiam esconder o desprezo em seus olhares. Alguns conhecidos, ao saberem da situação, até me confrontaram, me perguntando como eu pude trair alguém que sempre me amou. A cada pergunta, cada palavra de reprovação, o peso da minha culpa se tornava mais insuportável. Foi então que, no auge do meu desespero, cometi um último erro. Busquei David. Ele ainda tentava se aproximar, e em um momento de fraqueza, aceitei encontrá-lo. Mas ao vê-lo, percebi que ele não era a pessoa que eu pensava. David me olhava com uma satisfação perturbadora, como se ele soubesse que eu estava destruída, e que ele havia sido o catalisador dessa ruína. Quando tentei falar sobre minha tristeza e arrependimento, ele riu, desdenhando da minha dor. Você me usou, Laura, tanto quanto eu usei você. Não se faça de vítima agora. Eu não tenho culpa se você escolheu destruir o seu casamento. A frieza em sua voz me deixou atônita. Eu esperava compreensão, ou ao menos um pouco de consolo, mas ele apenas me fez ver o quanto eu fui manipulada. David não se importava comigo, ele nunca se importou. Ele apenas gostava da adrenalina da situação, do jogo, de ter uma mulher casada como troféu. Eu não passava de mais uma conquista para ele, e agora que Gabriel tinha me deixado, eu não significava mais nada. Humilhada e arrependida, voltei para casa com a sensação de estar completamente só. Gabriel não estava mais ali para me acolher, e o que restou foi apenas o vazio de minhas escolhas.
Sem saber como suportar a dor, tentei buscar ajuda em terapia, tentando lidar com o arrependimento esmagador que não me deixava respirar. Mas a cada sessão, ficava claro que eu mesma havia causado a destruição da minha vida. Enquanto isso, Gabriel parecia estar seguindo em frente. Amigos em comum me contaram que ele estava saindo mais, socializando, começando a reconstruir sua vida. Ele estava mais magro, mas também mais determinado, como se estivesse redescobrindo quem ele era sem mim. Saber disso era ao mesmo tempo doloroso e justo. Ele estava reerguendo a vida que eu destruí, enquanto eu continuava presa ao passado que eu mesma criei. Meses depois eu recebi uma mensagem inesperada. Era de um amigo em comum, informando que Gabriel havia conhecido alguém. Eles não tinham muitos detalhes, mas apenas o suficiente para me deixar devastada. Saber que ele estava talvez começando a amar de novo, que ele estava pronto para se entregar a outra pessoa, era o golpe final. Eu havia perdido completamente e agora ele estava entregando a alguém aquilo que até pouco tempo era meu. No desespero, tentei contatá-lo uma última vez. Liguei, mandei mensagens, implorando por uma chance de conversar, de pedir perdão de verdade, de tentar consertar as coisas, mas ele foi implacável. Ele não respondeu a nenhuma tentativa de contato. Era como se eu fosse uma estranha, uma sombra que ele havia deixado para trás. Então, em uma noite solitária, enquanto olhava as fotos antigas do nosso casamento, percebi que o arrependimento era a única coisa que restava. Não havia mais como voltar. Gabriel havia me deixado, a vida que eu tinha com ele era apenas uma lembrança. E eu estava condenada a viver com a dor de saber que joguei fora o único amor verdadeiro que tive. Gostou dessa história? Então não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as próximas. Tem muito mais histórias de infidelidade vindo por aí, e você não vai querer perder. Até a próxima!